Saudações, caríssimos alunos do segundo ano. Estamos aqui então para a nossa terceira semana, de atividades do nosso terceiro PET, mas não só a terceira, Essas atividades de agora, esse vídeo de hoje, nós já vamos falar sobre a terceira e a quarta semana. Por quê? O nosso PET então veio as duas juntas, Veio as 2 semanas no mesmo PET, na mesma semana de atividades. Então, assim, você pode dividir o seu tempo, para fazer as atividades, apesar de que as atividades estão bem tranquilas, tá? Então, nós vamos fazer esse vídeo aqui explicando um pouquinho sobre o conteúdo. Porém, eu tenho que lembrar a você, Lembre-se de assistir também às nossas outras aulas. Se você não fez as atividades, se você não compreendeu ainda o conteúdo que foi passado nos PETs anteriores, então eu falo com você, assista os nossos vídeos, Assista o vídeo que foi passado nas 2 semanas anteriores, porque você precisa ter um bom conhecimento sobre a filosofia como um todo. É importante isso. Então, o que você vai fazer? Você vai dar um clique aqui nesse sininho, no izinho que está aqui em cima, tá? Você vai então clicar nesse card para você poder assistir às aulas anteriores, ou então você pode olhar aqui na descrição desse vídeo, que você vai encontrar lá o link dos 2 vídeos anteriores, ok? Então vamos aqui parar com a enrolação, já vamos direto para a explicação da matéria, para a gente resolver as nossas atividades, tá? O tema de hoje é bem tranquilo, o tema nosso é o quê? O que é a estética na filosofia? Aí nós temos que entender o seguinte: o que é estética, professor? Estética é exatamente a matéria que trabalha com a arte. É como diz a expressão grega, aesthesis. É o que? É o sentido que aprende alguma coisa, é o sentido que capta a informação de mundo. E a partir dessa captura de informações, nós expressamos a partir de um objeto. É uma expressão, pode ser uma pintura, pode ser um vídeo, pode ser uma música. A arte, ela é manifestada de várias formas. A estética é exatamente a forma como os sentidos trabalham a partir da arte. Quando nós falamos de arte, é necessário que a gente entenda exatamente o que é a arte, o que está abordando ali dentro dela. E aí nós temos, então, pessoas e nós temos objetos, A arte em si, ela é trabalhada da seguinte forma: nós temos o artista, que é aquele que cria a obra de arte, mas nós também temos o quê? O apreciador, Nós temos o público que vai ver a arte, vai avaliar a arte, vai fazer um julgamento da arte, Agora, a arte, ela agrada a todos? Não. Ela não consegue agradar a todos, porque a arte em si, ela não tem um objetivo, exceto ela mesma. Por exemplo, quando você vai escutar uma música, você escuta uma música porque você gosta daquela música. Agora, não significa que as outras pessoas também vão gostar dela. Por quê? A música em si, ela não está procurando, ela não procura alguém, ela não procura que todos gostem dela, mas ela procura que seja avaliada como ela é. Assim como uma pintura. Quando você vê um quadro, quando você vê uma pintura, quando você vê uma obra de arte, seja numa parede, seja onde for, ou na tela do seu computador, do celular, você vai avaliar aquilo como ele de fato é. Você não vai procurar compreender aquilo de outra maneira ou simplesmente porque alguém disse. Não, você vai ter uma ligação direta, você que vai ter um contato. Ou seja, é o receptor com aquilo que está sendo o recipiente. A arte é exatamente a ligação entre isso. Se nós temos o autor que cria a arte, mas a arte dá em nós o sentimento, dá em nós o sentido. A própria arte, ela é algo em si. Ela não precisa ter um motivo, entende? É por isso que existem tantas coisas que nós chamamos de feio ou bonito, é bom ou é ruim. Por quê?
Não é porque simplesmente os sentidos são relativos, mas é que é algo ligado diretamente à própria arte. E se você não compreende, se você não apreende essa própria arte, ou seja, as teses, né? Se você não consegue captar a essência daquela obra, de fato você vai entendê-la como algo ruim, como algo feio, entende? Aí é que está o segredo da arte. Durante a filosofia, nós vemos que a arte ela tem duas categorias, é o bom e o belo. Ou seja, o que é o bom? O bom é a arte que ela é feita para si mesma. Seja uma escultura, seja uma pintura, seja uma construção, seja a audição, ou seja a música, o som, né? Ela é construída para si mesma, né? Ela deve ser construída para si mesma. E é uma crítica que nós vamos fazer mais à frente, tá? Aí a arte, então, ela é boa. Por que que ela é boa? Porque ela foi construída por si só. Agora, se você vai gostar ou não, aí já é outra opinião, já é outra coisa. Agora, quando nós falamos de beleza, a arte em si, toda ela tem uma beleza em si, exceto quando ela é utilizada por finalidade. Ou seja, eu quero que isso seja construído assim, assim, assim. Ou seja, você não deu a liberdade da arte ser arte. Você quer simplesmente um objeto para acrescentar alguma coisa. Então aí acaba não se tornando arte pela arte. Ok? É importante nos preocuparmos com essa ideia da arte pela arte, porque muitas vezes nós encontramos objetos, mas não porque nós de fato gostamos, mas porque nós somos condicionados a gostar disso. Entendem? Então assim tá bem tranquilo sobre isso, e nós temos que entender, né, que a arte ela foi vista desde a antiguidade, né? Se nós formos estudar de fato a arte, né, e acredito que vocês têm visto isso na sua disciplina de arte, você deve ter notado que a arte é algo desde o período em que o ser humano passa a pensar sobre algo, ou seja, sempre. Sempre o ser humano cria um processo de arte. O que é o processo de arte? É você manifestar aquilo que você tem como ideia de mundo. Aqui em nosso texto nós temos, né, um filósofo alemão, tá? Alexander Baumgarten, que ele diz o seguinte, ele também é moderno, tá? Ele diz o seguinte, que a arte ela deve ser considerada uma expressão do mundo. Ou seja, a arte deve ser estética, tá? Olha como que é isso, como que é interessante a gente parar e pensar as teses, né? Exatamente essa apreensão do mundo. Então a arte deve mostrar a apreensão das coisas, a apreensão do sentido, a apreensão do autor sobre o mundo. Ok? Bem tranquilo, bem sossegado. E se nós formos continuar, então aí nós já vemos o que? Um outro filósofo também alemão, né? Nós temos Immanuel Kant, tá? Do século XVIII, XIX. Kant, ele tem várias teorias sobre a ideia como nós entendemos as coisas, né? Ele tem a ideia da crítica do juízo e a crítica do próprio conhecimento. E sobre a arte, Kant diz o seguinte, que nós temos que avaliar a arte pela arte, né? Como eu já tenho dito aqui nesse vídeo, nós temos que aprender a enxergar a arte da melhor forma possível, né? E aí nós temos o quê? O artista, que é o gênio criador. É aquele que cria a obra de arte. Mas como que é esse gênio criador? Ele interpreta a própria formação do mundo. Ele interpreta o mundo e quer passar na sua obra de arte. Ele tenta mostrar a beleza do mundo. Lembre-se daquele conceito que eu disse do bom e do belo, né? A beleza não é simplesmente a ideia daquilo que nós consideramos como bonito. Não, a beleza é algo totalmente dentro da própria arte, né? A beleza a gente pode chamar também do espanto, né? Existe o espanto também no terror, existe o espanto no feio. O que é o espanto? É a admiração, é você olhar aquilo e se admirar sobre aquilo, mesmo que a sua admiração seja uma crítica. Lembre-se que existe vários tipos de crítica, né? A crítica produtiva e a crítica não produtiva, né? Aquela crítica que destrói, aquela crítica ferrenha. Mas para Kant
É necessário existir essa beleza do mundo. É necessário que o gênio expresse o sentimento que ele vê, a forma de interpretação que ele tem do próprio mundo. Ok? Isso é a arte. Aí nós temos a própria arte, que é essa beleza, é essa interpretação. E por fim nós temos o público, tá? Aí a gente vai perguntar, mas peraí, quem é o público? O público é aquele que julga. O público é aquele que avalia. O público é aquele que se espanta. Agora, nós vamos atingir tudo? Nós vamos atingir todo o público, todas as pessoas? Não. A arte não tem isso como sentido. A arte não tem isso como objeto. Por exemplo, se você pega um livro, o livro também é uma obra de arte, é uma obra escrita, né? Ele vai agradar a todos? Não. Se você pega uma pintura, a pintura ela vai agradar a todos? Não. Por quê? É uma subjetividade do ser? Também. O que é subjetivo? É aquilo que está dentro do ser. É aquilo que está para além do objeto, sub-objeto, tá? Então, ou seja, quando você pega a arte, você vai enxergar o que está para além dela e não simplesmente aquilo que é a aparência, tá? Isso que é interessante a gente avaliar sobre a arte. Então, quando você pega o público como alvo, né, de percepção artística, você não está obrigando a ele a entender aquilo que o autor quer entender. Não. Porém, para Kant, é necessário nós termos uma formação artística. O que é isso? Para você entender o que de fato é a arte, você precisa saber o que é arte. Entende? Para Kant, a gente precisa disso. Mas Kant não fala, todo mundo tem que ter o mesmo julgamento. Não, não é isso. Ele diz o seguinte, para você avaliar alguma coisa, você tem que compreendê-la. Senão não adianta. Entende? É assim como a gente vê uma crítica moderna, né? A gente vê aí as pessoas criticando, por exemplo, os estilos de música, né? Apesar que tem alguns pontos que nós vamos falar mais à frente aqui. Mas nós pegamos, por exemplo, aí nós temos o rock, nós temos o sertanejo, nós temos o funk, nós temos o pop. Aí existem pessoas que gostam de um desses. Aí vamos supor que você gosta só do sertanejo. Aí você então vai criticar o funk? Mas para você fazer uma crítica, você tem que conhecer. Entende? É isso que Kant diz. Para você criticar algo, você tem que ter o conhecimento. E quem é responsável do conhecimento artístico? Quem tem essa responsabilidade? A educação. Tá? Educação, nós temos que lembrar que ela existe em vários meios, né? Principalmente 3. Que é o quê? A educação familiar, é a sua estrutura de família. A educação social é a sua estrutura de organização civil, né? E a estrutura de instituição científica, que é a escola, como nós estamos tendo aqui agora. Elas são responsáveis de você saber avaliar a arte, mas ela não vai te conduzir a uma avaliação, no caso, você tem que pensar como eu. Não. O que ela tem que ensinar é o seguinte, você precisa conhecer o todo da arte. Porém, nós vemos aí essa ideia de Kant, de você conhecer a arte, mas é necessário também a gente avaliar o que aconteceu ao longo do tempo. E aí nós temos a escola de Frankfurt, tá? Também na Alemanha. Vocês estão percebendo que a Alemanha aqui teve uma grande influência nesse aspecto, nessa leitura da arte? A escola de Frankfurt já é uma escola moderna, já ali do século XIX, tá? É mais ou menos ali no século XIX. Nós vamos ver grandes pensadores, tá? Nós vamos ver grandes pensadores que vão falar de uma forma muito ferrenha, de uma forma muito clara sobre o problema da arte, né? Não a arte pela arte. O problema é que a arte deixou de ser arte, né? E entre esses nomes aí da escola de Frankfurt, nós temos pessoas como, por exemplo, Walter Benjamin, tá? Theodor Adorno e Max Horkheimer, tá? São 3 autores muito importantes para a gente entender uma linha de como que a sociedade mudou a sua forma de percepção das coisas, né? E aí nós temos, por exemplo, que lembrar, né, que os 3 autores, eles são muito influenciados por Karl Marx, né? Quem aí já nunca ouviu falar em Karl Marx? Ele faz uma crítica muito grande sobre a ideia do capitalismo, né? O mais-valia, o lucro sobre o lucro. E esses 3 autores, né? Tanto Benjamin quanto Adorno e Horkheimer, todos eles fazem uma crítica à indústria cultural,
O que é isso? É a cultura, é a arte ser desenvolvida em prol do mercado. Tá? Eles fazem uma crítica muito forte porque as pessoas começam a desenvolver a arte pensando no público para poder vender. Aí a arte ela deixa de ter aquela objetividade subjetiva de ser a própria arte. Ou seja, quando você pega um objeto e você avalia aquele objeto, ele tem que ter um valor em si mesmo e não um valor para outro. Essa é a crítica. Essa que é a crítica que esses pensadores da escola de Frankfurt fazem. Ou seja, nós perdemos o senso daquilo que é de fato artístico. Por que que nós perdemos esse senso? Porque quando você faz uma música, você está fazendo uma música para vender mais. E não simplesmente porque você quer interpretar a sua forma de ser diante do mundo. Essa é a crítica deles. É por isso que nós vemos hoje, vocês já devem ter escutado aí pessoas mais velhas falando, né? Que assim, a música de antigamente tinha letra, né? A música de antigamente você entendia o que estava sendo passado. Por que que eles fazem essa crítica? E eu não posso tirar a razão deles para isso. Porque a música, ela foi sendo transformada, assim como todas as obras artísticas, né? E hoje a gente vê o que? A música de mercado, né? Aquele estilo de música que toca, né? Eu não posso citar aqui até mesmo para não dar um problema do meu lado, mas existem inúmeros artistas que vocês podem reparar que eles mudam o seu estilo de música o tempo todo. Né? Eles mudam seu estilo, a forma como eles vão fazendo as músicas o tempo todo. Mas por que que isso acontece? Porque ele quer visar o lucro em cima daquilo. E muitas vezes isso também influencia a nossa visão, né? Porque você escuta tal estilo de música porque está na moda. O que que é a moda? A moda é exatamente a ideia de mercado, né? É a ideia de venda. Eu faço aquilo que eu vou vender mais. Então esses filósofos aí, eles criticam isso de uma forma muito dura, inclusive Adorno. Ele fala sobre essa indústria cultural com um peso muito grande, porque ele fala que nós deveríamos parar isso. Nós precisamos voltar à nossa ideia, como diz o próprio Benjamin. Nós precisamos voltar à nossa aurística, à nossa aura, enquanto ser que produz em arte, enquanto ser que produz em algo. Entende? Se nós pararmos para pensar, e aí é uma crítica que eu faço, as coisas que nós vivemos hoje estão muito mais voltadas para o mercado o tempo todo. Você, por exemplo, agora, nesse exato momento, você está estudando, você está fazendo muita coisa pensando no emprego que você vai ter depois. E a pergunta que eu te faço é: qual é o conhecimento verdadeiro por trás disso tudo? O que que existe por trás disso tudo? É simplesmente a ideia de mercado. Então, essa crítica nós temos que entender bem. Nós temos que entender o que é feito, né, com a nossa vida, o que está sendo feito nesse momento em que nós estamos vivendo agora. Se nós pararmos para pensar, né, nós estamos vivendo um momento de pandemia onde todas as estruturas foram alteradas. Todos os momentos, todas as atividades que nós tínhamos, elas foram alteradas. E se você for parar para pensar, o que que aconteceu? Muitas pessoas se aproveitaram disso. Eu sei muito bem que existem muitos alunos aí fazendo atividades extras, né? E isso não é um problema, que na verdade é uma coisa boa. Porém, essas atividades extras, muitas delas foram oferecidas aproveitando a situação que nós vivemos hoje. Para quê? Para vender mais, para puxar mais. Essa é a crítica da escola de Frankfurt. A crítica está em qual é o motivo que nós estamos utilizando as coisas, ou seja, qual é a razão para fazer certas coisas. Então, caríssimos, nós temos que entender bem essa crítica, né, desses autores. Eu acho que é bem interessante, né? Nós vemos aí várias críticas sobre o pensamento marxista, mas eu acho que não é o foco, não é a linha que nós temos que pensar,
nessa matéria. O que nós temos que pensar, de fato, é o que está acontecendo com a nossa vida. Espero que vocês tenham entendido essa explicação da matéria e nós vamos então para as nossas atividades.